Aham! E aí, meu povo? Tô só dando o start aqui, chamando a galera do grupo. E organizando aqui outra parada. Vamos lá. Vendo e ouvindo? Ah, então já estão me vendo, estão me ouvindo, né? Maravilha! Perfeito, olha só, Vanessa, Marilu, Maurílio. Aqui, a Thalita. Perfeito, pessoal. Galera, vamos entrando, vamos pegando as cadeiras, vamos nos sentando, nos acomodando. Aline, você voltou, maravilha. Hoje tá de boa, né, Aline? Sexta-feira à noite. Eli também, Felipe, Ludmilla, Robson, olha o Robson aí. Simone, você veio, que legal. Gesana também, que ótimo, boa noite pra todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. O negócio é o seguinte, primeiro parabéns, né, por vocês estarem aqui, porque, gente, vamos confessar, na sexta-feira à noite, né, vocês poderiam aí, de repente estar no happy hour no Zoom, mas vocês estão aqui comigo. Deixa o happy hour pra daqui a pouquinho, que a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de vocabulário, né, que é uma coisa que muita gente reclama. Eu não tenho vocabulário, me falta palavras, tenho tanta coisa pra dizer, mas não tenho palavra. É hoje que você vai resolver esse negócio, tá bom? Pedir pizza, olha que maravilha, que facilidade, né? Pois é, já podia ter pedido uma pizza também, porque na hora que acabar já ia estar aqui. Thaís, você tá aqui também, que ótimo. Beleza, pessoal, seguinte, a gente vai falar, como eu falei, de vocabulário, né? Quem não viu a aula de ontem, eu vou deixar a aula de ontem, que foi sobre memória, que é muito importante, deixar salva ainda no grupo do WhatsApp, até meia-noite de hoje, que andaram me pedindo aí. Mas fica aqui nessa live, porque depois que acabar essa daqui, você vai lá e assiste, tá? Não é pra você sair daqui agora, não. Me deixa aqui. Raquel, tô no vinho, mas não, uma coisa não anula a outra. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então a gente tá aqui na nossa terceira aula do Start, não é? A gente tá aí, depois a gente tem sábado, depois a gente tem domingo, a nossa última aula, nosso encerramento. Então é muito importante, como eu falei, uma aula complementa a outra. Então, de novo, parabéns. Vocês aqui estão à frente de muita gente já, aprendendo muita coisa aqui. Olha só, o Enos apareceu também. Maravilha, pessoal. Então não quero me prolongar muito. Eu já quero começar com vocês aqui, como eu falei, né? É sexta-feira e também a gente tem conteúdo para passar aqui. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu já falei para você que você vai aprender uma técnica prática para você aumentar o seu vocabulário em inglês todos os dias. E você vai explodir o seu vocabulário. Tô falando muito sério, vai rolar explosão aqui nessa aula, tá bom? E por que é tão importante a gente falar de vocabulário? Por que eu separei uma aula só pra isso? Não é pra falar de vocabulário? Porque às vezes você pensa assim, são só palavras, né, Karina? Então é só a gente passar ali por cima. Não, cara, vocabulário é tão importante porque vocabulário é o poder, tá? Quanto maior for o seu vocabulário, quanto mais palavras você dominar, quanto mais você souber o que dizer ali em inglês, maior vai ser o seu poder de expressão, tá? Mais fiel, mais verdadeiro você vai ser naquilo que você quer dizer, entendeu? Então você vai ser real naquele seu sentimento, na sua expressão, na sua ideia, na sua opinião. Você quer um exemplo prático e simples do dia a dia que vocabulário é poder? Que você ter vocabulário é poder? Imagina que você encontra um amigo seu, né? E aí ele tá ali com a cara meio jururu, com aquela cara meio de segunda-feira, sabe? Assim, meio desanimado. Aí você pergunta assim pra ele, cara, e aí, tudo bem? Né? O que ele pode te responder? Ele pode responder, olha, eu tô frustrado, eu tô estressado, eu tô cansado, nervoso, angustiado, agoniado, eu tô aflito, eu tô afoito, eu tô ansioso, entendeu? Olha só, cada uma dessas palavras tem um significado diferente, não é? Aflito é diferente de nervoso, afoito é diferente de estressado. São coisas diferentes. E você só vai conseguir expressar essa gama de ideias, de sentimentos, de emoções diferentes se você tiver um vocabulário amplo em inglês. Senão você vai morrer ali no basicão. Senão você vai ficar sempre no I'm fine, thanks, and you. Tipo, eu tô bem, obrigado, e você. Né? E falando em eu tô bem, obrigado, e você, vamos imaginar agora uma situação contrária. Que você tá ali entediado, tá? E você não sabe como é que fala entediado em inglês. Alguém vem e te pergunta como é que você tá. Você não sabe que entediado em inglês é bored. Bored, né? B-O-R-E-D. E aí a pessoa, como é que você tá? Daí você, cara, provavelmente você vai morrer ali no basicão, né? Do livro. Você vai falar assim, I'm fine.
Mas não era isso muito bem que você queria responder, porque I'm fine é tipo, tô ok, né? Tô bem no sentido de ok. Mas você não tá fine, você tá bored, você tá entediado, você entende? E o que acontece quando o que você fala não dá match, não dá liga, não combina com o que você tá sentindo? As pessoas farejam, né? As pessoas percebem, a gente consegue farejar a não verdade, mas especialmente mulher. Mulher é boa pra pegar mentira. Então se você tá mentindo, se você não tá sendo fiel ao que você realmente tá sentindo ali, a gente percebe. E aí a pessoa fala assim, ah, tá, deixa quieta, ela não quer conversar. E aí levanta nessa hora uma parede entre você e a pessoa que você queria conversar, que você queria falar, na verdade, que você estava entediado, por exemplo. Você tá de um lado aqui, tem uma parede, e ela tá aqui do outro. Você desse lado querendo falar o que você queria de fato, o que você tá sentindo, e a outra pessoa aqui sem saber o que você queria de fato dizer. Entendeu? E aí levanta essa parede, a conversa morre, porque você não sabe exatamente como dizer, como dizer que você tá se sentindo. E você tem que querer quebrar essa parede todos os dias. Todos os dias da sua vida você tem que querer quebrar essa parede para você dizer aquilo que você quer dizer, para você ser verdadeiro com o seu inglês, para você falar, não, cara, eu domino, eu vou falar esse trem aqui, eu tenho vocabulário. E obviamente para isso a gente vai trabalhar as técnicas, aliás, a técnica que eu vou trazer aqui para você. Tá bom? É por isso que a gente separou essa aula específica só pra isso. E eu quero, inclusive, fazer um comprometimento aqui, tá? Se você chegar no final dessa aula e não entender o que você vai fazer, eu te vai falar, cara, Karina, não aprendi. Você falou pra mim que você ia ensinar vocabulário, como que eu vou aumentar meu vocabulário e não aprendi, me manda um ADM. Acaba essa live aqui e fala, manda ADM lá. Karina, não aprendi. Você disse que ia ensinar, não ensinou. Tá? Porque eu tô falando, vai rolar explosão aqui, tá? Então, vamos que vamos, vou dar só as boas-vindas que eu tô vendo que tá entrando mais gente. Henrique entrou aqui, o Anderson entrou aqui, meu aluno. Então sejam muito bem-vindos. De novo, parabéns pra galera que tá aqui. Quem não viu a aula de ontem, vai no WhatsApp, porque eu vou deixar essa aula de ontem de memória lá até a meia-noite. Porque a aula de ontem conversa muito com a de hoje, né? A gente falou ontem de memória, quais são as coisas que você tem que fazer pra tua memória trabalhar melhor pra você colocar as suas coisas no longo prazo e parar de esquecer as coisas, não é? Você lembra lá que você tinha que colocar sua memória livre para trabalhar, depois você tinha que não ter interrupção, não ter microdecisões, você tinha que criar uma conexão emocional, depois você tem que o quê? Você precisa fazer repetição. Mas eu falei que não é repetição robótica, é repetição de conteúdo, lembra? Então, assiste essa live de ontem, depois que acabar essa daqui, tá bom? Vamos que vamos então, porque agora a gente vai falar de vocabulário propriamente dito, tá bom? Antes, rapidinho, só manda essa live aqui, ó, nesse aviãozinho, clica nesse aviãozinho e manda pra uma pessoa, 2 pessoas, não importa, 3 pessoas que você sabe que vive reclamando de vocabulário, vive precisando aprender inglês, vive precisando melhorar o vocabulário, mas fica enrolando, não sabe como. Porque, gente, todo professor basicamente fala que você tem que melhorar seu vocabulário, mas nenhum basicamente te ensina como que você tem que fazer, certo? Então é hoje que você vai resolver isso, tá bom? Manda essa live aqui pra mais pessoas, vamos chamar mais gente aqui pra essa sexta-feira, né, pros guerreiros. E cliquem no coraçãozinho pro Instagram avisar pra geral que a gente tá aqui, beleza? Vamos que vamos falar agora de vocabulário propriamente dito. O negócio é o seguinte, a gente já tem que bater a real, né? Não tem como você falar inglês se você não sabe o nome das coisas, dos objetos, dos animais, das pessoas, né? Dos sentimentos, das ações. Não tem como. Tá? Você deve estar falando, ai, Karina, isso é óbvio, eu já entendi que se eu não tiver vocabulário eu não vou falar. Cara, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser lembrado. Porque a gente vai abandonando, ele tá tão batido que as pessoas esquecem, vão fingindo que não vem, né? Quantas vezes você já fingiu que o seu vocabulário tá ruim, ou tá pobre, ou tá fraco em inglês? Entendeu? Então, não tem como a gente falar uma outra língua, se expressar, se a gente não sabe as palavras, cara. Tá? Então, só lembrando, vamos alinhar essas expectativas aqui. E por que eu tô falando isso, né? Porque eu cansei de ver gente sabendo recitar o present perfect de cabo a rabo. Ela sabe que é o have mais o verbo no participa, ela sabe as regras, ela sabe quando que usa, quando que não usa, na positiva, na negativa, ela sabe recitar a regra. Ela sabe quando que usa o can, quando que usa o do, quando que usa o does. Mas ela não sabe responder uma pergunta simples, do tipo, por que você não veio na aula de ontem?
Ficou a dica, né? Então, se quiser responder, já responde aqui, tô brincando. A pessoa não sabe responder uma pergunta simples, mas recita regras gramaticais. E você com regra, com um monte de coisa, sem vocabulário, não vai te resolver muita coisa. Não vai te ajudar em nada, entendeu? Então, eu percebo que a pessoa até sabe que ela não tem vocabulário ou que o vocabulário dela tá fraco, mas ela não faz nada pra resolver, ela não estuda vocabulário, entendeu? Ela tem uma sensação, eu acho, de que o vocabulário é tipo aquele anjinho do WhatsApp, tem um memezinho do WhatsApp, né, que vem um anjinho e ele vem com um papelzinho dobrado e entrega pra você e você abre, geralmente tem uma mensagem, e não vai ser assim. O anjinho não vai cair do céu cantando tome palavra do dia para você. Não vai acontecer isso, tá? Você precisa ativamente estudar aquilo, tá? E eu vou te mostrar exatamente como é que você vai fazer isso. Mas só pra lembrar você aqui, gente, é loucura achar que o seu vocabulário vai melhorar sem fazer nada. Sem você não mexer um dedo, não levantar um dedo, não pegar um papel, um lápis, uma caneta e não sentar a bunda e estudar. Isso é um fato, tá? O troço não é automático, não. Então, você vai ter que fazer essa parte de estudar. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, se você está esperando aí que seu vocabulário cresça sem você fazer nada, é tipo você esperar sua barriga tanquinho aparecer gominhos sem você fazer nada, né? Seria ótimo, tava todo mundo com a vida resolvida, mas não é isso que vai acontecer, tá bom? Maravilha, gente. Então, pra gente continuar aqui, eu vou te responder uma pergunta que vira e mexe eu vejo essa pergunta por aí. Tá? Já me fizeram essa pergunta também, mas vira e mexe aparece no fórum, comentários, né? E o que eu vejo? A pergunta é a seguinte: quantas palavras eu preciso saber para ficar fluente em inglês? Será que você já se perguntou isso alguma vez? Quantas palavras eu preciso saber para ficar fluente em inglês? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou responder só uma vez e você anota aí o número, tá? Você precisa de 3.748 palavras para você ser fluente em inglês. Mentira, né, gente? É claro que é mentira, eu tô zoando, não é verdade isso. Ninguém sabe, não tem como você contabilizar exatamente. Até porque, como que você contabiliza o vocabulário de uma pessoa? Você tem um verbo, você tem verbo no passado, verbo no presente, você tem uma palavra que deriva da outra. Não dá para você contabilizar exatamente quantas palavras você tem ou precisa ser para ser fluente. Tá bom? Você tem um início ali, mas pra fluência, nossa, é 2.999, mas não, 3.000 eu fiquei fluente, mas em 2099 eu não tava fluente. Então, não, tá? E primeira coisa que você precisa saber aqui sobre o vocabulário, ele precisa te servir, ele precisa trabalhar para você, ele precisa ser útil para você. Vamos pensar aqui, né? Em vez de você preocupar com essa parada de número, vamos pensar aqui. Quem você acha, você concorda comigo? Que um jornalista, ele precisa dominar mais palavras no vocabulário dele do que, de repente, um adestrador de cães? Você concorda comigo ou não? Assim, não que um adestrador de cães não precise de vocabulário, que ele não possa dominar mais palavras do que um jornalista ou alguma coisa assim, não. Mas pela natureza da atividade, o jornalista que conversa com as pessoas e que precisa fazer vídeo, que isso, aquilo, né? Pela natureza da atividade deles, com certeza o jornalista precisa dominar mais palavras do que um adestrador de cães, certo? Maravilha, já tô vendo joinhas subindo aí. Então, quantas palavras você precisa para ser fluente em inglês? Não dá para contabilizar e seria relativo. Mas a pergunta que eu faço, se eu falasse assim, são 5.000, você ia parar nas 5.000? Não dá para você parar nas 5.000, sabe por quê? Porque a língua é dinâmica, a língua é viva, a língua não para. As palavras velhas morrem hoje e palavras novas nascem amanhã. Todo dia você abre o Oxford aí você vê palavras do ano de 2020. Quantas palavras novas surgiram? Então a língua ela é dinâmica. Por isso que não dá pra você ficar nessa paranoia de contabilizar quantas palavras que eu vou aprender. Entendeu? André entrou atrasado, já vou dar bronca aqui, tá? Então assim, quantas palavras você vai precisar depende do uso. Depende do uso que você vai dar pro inglês, tá bom? Mas assim, a sua preocupação ela tem que ser o quê? Em aumentar, incrementar, crescer, botar um fermento, explodir o seu vocabulário todo santo dia. Todo santo dia você tem que colocar coisa ali. Ah, Karina, se não dá pra ser todo santo dia, é o mais frequente que você conseguir, tá bom? E aí vem a parada que você precisa saber. Nós temos o quê? 2 tipos de vocabulário. Nós temos 2 tipos de vocabulário. E o primeiro vocabulário que a gente tem é o vocabulário ativo. O que é vocabulário ativo? O nome já diz, né?
Vocabulário ativo são todas as palavras que você conhece, que você entende, que você domina, que você sabe o significado, cara. A pessoa fala com você, você entende. Ela escreveu, você leu e entendeu, tá? Você ouviu, você entendeu. E você usa. E você usa. Quando você vai abrir a boquinha ali pra falar alguma coisa, quando você vai escrever um bilhete, você usa. Então, esse é o vocabulário ativo. Entende, processa e usa. Você usa aquela parada, tá bom? Agora, quando a gente fala de vocabulário passivo, acho que tá claro na sua mente aí que vocabulário passivo são aquelas palavras, melhor dizendo, são aquelas palavras que você conhece, entende, sabe o significado, você domina, mas você não necessariamente usa. Não necessariamente você usa. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de uma palavra de vocabulário, de uma palavra que está no meu vocabulário passivo. Tá? Um exemplo meu, a palavra sobretudo. Sobretudo, não casaco, tá, gente? Tô falando do sobretudo mesmo, do português, tá? Vamos lá. Sobretudo tá no meu vocabulário passivo. Eu sei o significado, né? Eu sei que é principalmente, especialmente, acima de tudo. Mas você não vai me ver falando assim, olha, gente, eu amo viajar, sobretudo porque amo conhecer novos lugares. Você não vai me ver falando assim, né? Amo viajar, sobretudo, porque amo conhecer novos lugares. Você vai me ver falando, eu amo viajar, principalmente porque eu amo conhecer novos lugares. Porque eu não tenho hábito de usar a palavra sobretudo, tá? E o que eu tô querendo dizer aqui? É que você vai ver que conforme você for aprendendo vocabulário, você for evoluindo, você vai ganhando vocabulário, você vai ver que você precisa, por exemplo, saber como é que se diz sobretudo em inglês. Não necessariamente para você usar, mas para você entender quando alguém usar com você, ou quando você lê numa notícia, ou quando você lê no e-mail. Entendeu? Então, o sobretudo vai fazer parte o quê? Do seu vocabulário passivo. Você entende, mas não necessariamente usa, tá? É claro, gente, é claro que você deve estar pensando assim, mas você não vai começar, quando você começar a estudar vocabulário, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando você começar a estudar vocabulário, você não vai se preocupar com palavras como sobretudo, por exemplo. Você não vai se preocupar, meu Deus, eu preciso saber. Não, por quê? Porque sobretudo não é uma palavra frequentemente usada pela maioria das pessoas. Não é, tá? O que você vai fazer? O que é o certo, então? Qual que é o lance? Por onde você tem que partir? Você tem que partir das palavras mais usadas do inglês, das palavras mais frequentes do inglês. Você vai começar por isso. É por isso que você vai começar. Por quê? Porque as palavras mais usadas do inglês, elas são o quê? Elas são coringa, né? Você concorda comigo que o verbo ter, por exemplo, é muito mais usado do que o verbo coibir, por exemplo? Que é muito mais usado do que... O verbo ter é muito mais usado do que o adjudicar, por exemplo? Então, as palavras coringa. Comece pelas palavras mais usadas do inglês. Mas é óbvio que você também não vai parar nelas, né? Pelo amor de Deus, tá, gente? Não precisa parar nelas também, não, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa conversar aqui é o seguinte. Tá adorando só porque eu falei de sobretudo e do português, né, André? Agora, uma outra coisa. Você já sabe que você tem que começar pelas palavras mais usadas do inglês, né? Esse é o starting point, esse é o ponto inicial que você vai começar. Mas a gente precisa conversar de uma parada muito séria. Precisamos conversar sobre isso. Que é uma coisa que eu vejo, gente. Eu achava que era menos, mas quando eu comecei a olhar nesses fóruns de Facebook, né? Que aqui no Instagram eu não vejo muito isso. Mas é uma coisa que acontece com muita frequência. É a galera, e talvez você já tenha feito isso, então fique atento. É querer estudar vocabulário por lista de palavras. Lista de palavra. Cara, lista de palavra, eu vou falar pra você um negócio. Só pra esclarecer o que é uma lista de palavras, né? Você vai lá ter uma palavra aqui, de um lado, do outro lado em português, inglês, né? E o outro lado em português. Por exemplo, chair, cadeira. Você vai lá, você vai encontrar. É muito comum você encontrar nesses fóruns de Facebook, né? Gente, tô compartilhando com vocês aqui uma lista de palavras de itens de casa. Aí você vai ver lá, tá lá, chair, cadeira. Table, mesa, bench, banco. Aí você vai ver lá, sei lá, couch, sofá. Inglês, português, inglês, português, inglês, português. Lista, literalmente lista, como se fosse uma lista de convidados de uma festa, entendeu? Lista. Ou então você vê lá, itens de cozinha, você vê lá, ladle é concha, fork é garfo, knife é faca.
Cara, deixa eu falar uma parada pra você. Essa não é a melhor forma, de longe, assim, cara, essa não é nem de longe a melhor forma de você estudar vocabulário, de você aprender novas palavras em inglês, tá? Então, deixa eu só colocar aqui na tela pra você saber do que eu tô falando, deixa eu pôr aqui. Qual que é o lance? Quando você coloca uma palavra isolada no seu cérebro, você não está ajudando a sua memória de longo prazo, da qual eu falei de ontem. Tá? Eu falei da memória de longo prazo ontem. O que sua memória de longo prazo faz? Como que seu cérebro trabalha? Ele que trabalha conectando informações, tá? Ele trabalha com informações conectadas e ele conecta informações. Então, meus amigos, quando você joga uma palavra isolada, você pega igual assim o bonequinho do Google. Você já viu o bonequinho do Google Maps, que você pega ele vai assim? Você vai lá e joga a palavra dentro do seu cérebro, por exemplo, chair, cadeira. Ele vai ficar meio perdidão, ele não vai saber com o que ele vai conectar. Então, Karine, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Você precisa trabalhar em grupos de palavras. Você tem que facilitar para o seu cérebro. O seu cérebro trabalha conectando informações, por que você não vai trazer informações conectadas para ele já saber com o que ele pode conectar lá dentro? Tá parecendo meio papo de louco aqui, mas isso aqui vai se amarrar. Eu prometo amarrar esse ponto aqui mais pra frente, então fica aqui comigo. Tá? Foca aqui que vai dar certo. Então, eu te falei que é muito melhor você trazer grupos de palavras para o seu cérebro, palavras já conectadas, combinadas e não isoladas, tá? A gente vai ver isso aqui na prática, não precisa se preocupar. E eu acho tão importante esse mix de palavras mais importantes, mais usadas, não vou falar mais importantes, mas mais usadas do inglês, com as palavras das palavras mais usadas, com essa parada do vocabulário, com essa parada de conectar as palavras, tanto que no meu curso eu trabalho desse jeito, eu trabalho vocabulário desse jeito, tá? Eu pego ali a lista existe uma lista das palavras mais usadas, né, do inglês, eu começo pelas 1000 mais usadas e vou trazendo para os alunos. Se tiver aluno meu aqui, fala como é que é a aula de vocabulário, galera, já tô vendo que o Rafa tá aqui, já conta aqui. Então, eu trago as 1000 palavras mais usadas e vou trazendo em frases que já foram faladas por nativos. Ou seja, eu trago em grupo de palavras. E aquelas palavras têm um conjunto, essas palavras em conjunto, elas têm um significado. Eu não fico assim, gente, olha só, isso aqui é wall, parede. Não, eu trago elas em frases que já foram faladas por nativos, tá? Essa é a primeira etapa de vocabulário do meu curso. A segunda etapa que eu trabalho é trabalhar justamente o exercício que eu vou mostrar aqui pra vocês. Provocar essa tempestade cerebral, esse exercício de criatividade, tá? Com o que mais você pode combinar? O que mais você pode combinar? O que mais você pode combinar? Tá bom? Agora, uma coisa que é importante, quando a gente fala de palavras em inglês, de vocabulário, de aumentar, de crescer, é que geralmente a gente fica afobado, né? Eu falo isso porque mais de 15 anos quase dando aula, e eu já vi todo tipo de aluno que você pensar. Eu já vi aluno que ele fala assim, cara, é tudo meu, me dá tudo, eu quero tudo agora. E aí toda e qualquer palavra que ele vai encontrando, ele vai colocando na cabeça, de desespero, ele já quer assim, ó, afobado. Então assim, não se afobe, não queira abraçar o mundo da noite pro dia, porque não vai acontecer da noite pro dia, mas pode acontecer muito mais rápido do que você pensa, a parada do vocabulário. Só que você também não pode se acomodar, né? Porque quando eu falo pra você não se afobar e ficar ansioso, porque se você tá falando com um nativo, por exemplo, o nativo, ele vai ver que você não é nativo e ele pode até usar palavras mais fáceis, mais simplificadas. Pessoas legais fazem isso, né? Mas no geral elas fazem, né? Agora, você não pode se acomodar porque um livro, um documentário, uma palestra, um artigo não vai facilitar pra você, não vai simplificar pra você. Então por isso que você tem que, pedala e corre atrás do vocabulário. É por isso que a gente tá aqui nessa aula. E a gente já vai entrar agora no passo a passo, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar preocupado, tá? O negócio é o seguinte. Para esse passo a passo que eu vou passar aqui, tá? Você precisa... Eu já vou dar aqui um spoiler, tá? Deixa eu colocar aqui o meu spoiler na minha cabeça, ó. Quanto maior for a sua capacidade imaginativa, melhor você vai executar o passo a passo. Como assim? Eu preciso que você abra sua mente agora, porque a gente quando fica adulto, né, eu falo assim, fica adulto, vai ficando mais velho, a gente perde a capacidade mais ou menos de criar.
A gente perde essa... A gente parece que acostumou tanto assim com alguém falando o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que criar, que a gente perde isso. Então eu quero que você abra a sua mente. Vocês vão me ajudar aqui agora, gente. Vocês vão me ajudar aqui agora. Daqui a pouquinho, vocês vão participar da aula. Então já fiquem com as mãos livres para digitar aqui, tá bom? Porque eu quero gente participando. Vocês estão comentando, eu quero que vocês comentem na aula. Porque vocês vão precisar participar, tá? É uma live que tem participação ativa. Então, você lembra do Fantástico Mundo de Bob, que tinha aquele menininho que imaginava tudo, adorava aquele desenho? Amava aquele desenho, tá? Ele criava um monte de coisa, ele tinha a cabeça assim, que explodia a mente dele de tanta ideia que ele tinha, de tantas coisas que ele trazia. Eu quero que você seja mais ou menos um Fantástico Mundo de Bob agora, pra você fazer esse passo a passo da melhor forma que você puder. Se permita, crie, tá bom? Então vamos lá. Da onde que a gente parte, Karina? Você falou e agora chegou a hora, tá? Da onde que a gente vai partir quando a gente vai fazer essa expansão do vocabulário, quando a gente vai fazer esse aumento ativo de vocabulário? Porque eu já falei pra você que o processo é ativo aqui, né? A gente parte de uma palavra, de uma coisa que existe no mundo, tá? Você lembra quando uma criancinha tá aprendendo ali a falar, né? O bebezinho, a gente fica assim, fala mamá, papá, vovó, não é assim? Água, brinquedo. A gente não fica assim, avião, gato, cachorro. Às vezes a gente faz até au, au, miau. A gente usa onomatopeias, barulhos pro neném pegar essas palavras. A gente não começa a falar com o neném assim, ó, sobretudo, vai lá, sobretudo. Ou então, entretanto, assim sendo. A gente não fala essas palavras pro neném. A gente começa com coisas, né? Papai, vovó, mamãe, titia, cachorro, gato, avião. A gente faz assim. E é assim que a gente vai começar aqui. Tá? E não confunda, eu não tô falando que você vai aprender como uma criança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe que não é essa parada, não. A gente tá falando que a gente vai partir deste ponto. Então, da onde que a gente vai partir? Olha só. A gente vai partir de uma palavra que aqui eu escolhi casa, tá? E aqui eu já quero falar uma parada pra você. Se você sempre falou house e você assiste Dr. House, que é aquele seriado, cara, já pega uma parada de pronúncia, que inclusive eu vou falar sobre pronúncia e ouvido amanhã. Amanhã nossa aula é sobre pronúncia e ouvido. Como é que você vai ouvir, entender e como é que você vai reproduzir esse som. Essa daqui eu já vou queimar uma largada, que é house. Primeira coisa, o S não tem som de Z. Eu também fui enganada a vida toda, tá? Pelos meus professores eu fui também. Eu sempre achei que era house. Mas o é house e o E a gente não pronuncia. House. Tá, beleza, partir da casa. Volta pra realidade aqui da aula, partir da casa. Eu quero que você pense comigo agora assim, faça um exercício imaginativo, né? Ah não, pera, antes do exercício imaginativo eu já ia pular uma parte importantérrima aqui. Pera aí. Você concorda comigo que eu posso falar bem assim, ó? A casa. Volta aqui. Eu posso falar a casa. Ou eu posso falar uma casa. E você concorda que a casa é uma casa específica? A casa dela, a casa dos meus pais, é uma casa específica, não é qualquer casa. Agora, se eu falo uma casa, é uma casa qualquer? Ah, uma casa aí que eu vi na internet, uma casa qualquer. Beleza, então eu quero, antes de eu seguir, te ensinar essas duas palavras. A, que vai acabar sendo o, a, os, as, e um ou uma, tá? Então, olha só o que a gente vai ter aqui. Esse é o parênteses que eu queria abrir. Se eu quiser falar assim, a casa, eu vou usar essa palavra aqui de cima, primeiro, ó, o famoso the. Língua entre os dentes, som de D de dado, the, tá? Desse jeitinho que a gente vai pronunciar. Então, esse the, ele pode ser o, a, os, as. Aqui no nosso caso vai ser o a, né? Se eu falar a casa. Agora, se eu quiser falar uma casa qualquer, gente, que é o que nós vamos acabar usando aqui, eu posso usar o a ou N. Quer dizer, perdão, eu não posso usar o a ou N, eu vou usar o a. Porque o a é um ou uma, tá? A, então eu vou falar a house. Você deve estar falando, Karina, peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Toda vez que você quiser falar um ou uma em inglês, mais aquela coisa, e aquela coisa começar com som de consoante, que não é a, e, o, né? Consoante, você vai usar o a antes. Se aquela próxima palavra começar com som de vogal, você vai usar o n. Vamos ver isso aqui na prática, tá? Olha só, vamos ver isso aqui na prática. Pera aí, olha só. Eu posso falar the house, eu tô falando a casa.
Se eu quiser falar uma casa, eu já vou falar a house, tá? Agora, se a próxima palavra começa com som de vogal, que é o caso de apartment, o meu né, que aqui por um acaso teve que usar porque apartamento é masculino no português, eu falaria an apartment. An apartment. Tá? Então, só lembrando, the house, a casa. A house é uma casa, tá? Mas se eu tenho uma palavra que começa com som de vogal, eu vou usar o an na frente. Era isso que precisava ficar assim extremamente claro. Eu tava pulando essa parte, tá, gente? Então vamos voltar aqui, que a cabeça... Mas vamos lá, preciso da aula de memória de ontem. Eu vou reassistir. O negócio é o seguinte, agora eu quero que você faça um exercício assim, ó. Escrevam aqui pra mim agora, tá? Qual característica? Bota a cabeça pra fritar agora. Bota a cabeça pra fritar. Dedinhos aqui, ó, na parada. Qual característica que a gente pode dar pra uma casa? O que uma casa pode ser? Eu vou começar. Uma casa pode ser confortável, tá? Vai lá, manda aqui. O que uma casa pode ser? Vamos lá, gente. Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas ó, uma casa pode ser confortável, em português mesmo. Não precisa ser em inglês, não. Uma casa pode ser confortável, ela pode ser o quê? Pode ser brega, pode ser aí, ó, apertada. O que mais que uma casa pode ser? Eu falei que vocês iam participar, então faça favor, tá? Ó, pode ser confortável, brega. A gente já falou até beautiful aqui, ele já tá arrasando, olha só. Pode ser o quê? Uma casa esquisita, uma casa engraçada, grande. Helena falou grande, olha só. Manda aí, gente, bora. Limpa. Uma casa estranha, uma casa mal assombrada, uma casa colorida, grande, ela big também, grande, perfeito. Vai mandando aqui, a casa pode ser o quê? Cara, você tem que pensar o máximo que você puder e você vai partir do português. Lembra, você... Não é que você vai, né? Mas se você tem pouco vocabulário ali, você tá aprendendo, você pode partir do português e aí você vai procurando essas palavras em inglês. Então, olha só. Aconchegante, small, pequena, abafada, bonita, maravilhosa. Gente, tá vendo como que no começo parece que não vem nada, daqui a pouco vem mais? Cheirosa, né? Esquisita, quebrada, uma casa fria, uma casa arejada. Olha aí, gente, tá vendo? Ó, eu gosto de... Intriga, puxa a parada que a galera faz, não é? É isso que você pode fazer lá. Aconchegante, iluminada, escura, geminada, meu Deus do céu. Organizada, perfeito. Vocês estão de parabéns, tá? E olha os exemplos que eu coloquei aqui. Eu separei umas paradas aqui pra gente, ó. Eu posso ter, então, a beautiful... Ó, número 1 aqui, ó. A beautiful house, tá? A beautiful house. Beautiful é o quê? Linda, bonita, não é? Beleza, então a beautiful house, eu tenho uma casa bonita, uma casa linda. Número 2, a fancy house. Fancy é o quê? Fancy é elegante, é chique, refinada. Então, a fancy house é uma casa chique. Vamos botar chique aqui, né? 3, a dream house. É uma casa o quê? Dos sonhos. A dream house. 4, vou falando o número aqui para ajudar vocês. A small house. Uma casa pequena, não é? Porque small é pequeno. 5, a big house. Uma casa grande. Muitas das coisas que vocês falaram tá aqui, ó. 6, a huge house. Huge. Huge house. Huge é grande, enorme, uma casa enorme. 7 aqui, eu me perdi, ó. A beach house. O que é uma beach house? Essa palavra aqui dá o que falar, né? Beach quer dizer o quê? Quem sabe? É praia, né? Beach, esse EA vai ter som de I, tá bom? I do português. Então, a beach house, uma casa de praia. Olha que chique. 8, a great house. Great quer dizer uma ótima, né? Uma casa ótima, maravilhosa, tá? A great house. 9, a haunted house. Haunted quer dizer mal assombrada, uma casa mal assombrada, né? Então, presta atenção primeiro aqui que eu coloquei o A na frente de todas essas palavras. Porque essas palavras começam com som do quê? Som de consoante. Por isso que eu coloquei a beautiful house, a fancy house. Tá? Não vai ser beautiful a house, vai ser a beautiful house. É desse jeitinho que já vai se acostumando. Uma casa bonita, a beautiful house. O que a gente tá revisando aqui, gente? O que a gente tá revisando aqui? A gente tá revisando o primeiro dia. O primeiro dia que foi a conexão, não é? Olha só a característica antes da coisa. Olha só a repetição chegando aqui, não é? Olha a coisa se retroalimentando, você fazendo essa parada do vocabulário. Então, essa é a primeira leva, né? Vou colocar a próxima aqui, ó, que eu tenho. Eu coloquei mais, ó. A comfortable house. 10, o número 10, comfortable. Quem sabe o que é comfortable? Essa pronúncia é um pouquinho chatinha, mas eu vou falar mais sobre ela por esses dias nos stories, tá? A comfortable house é uma casa o quê? Confortável.
11, a summer house. Summer é o quê? Verão. Só que a gente geralmente não fala casa de verão, né, em português. Pelo menos eu lembro que a gente não fala de casa de verão. Então, preste atenção nas adaptações que você vai ter que fazer. Você vai falar o quê? Uma casa de veraneio, né? 12, a gente vai ter o quê? A lovely house. Lovely house. Lovely quer dizer o que? Adorável. Lembrei daquela menininha ela é entrevistada, ela fala, como você tá se sentindo? Acho que é Raquel o nome dela. Eu tô me sentindo adorável. Põe no YouTube depois, estou me sentindo adorável. Você vai entender o que eu tô falando. Então, a lovely house, uma casa adorável. Aí a gente tem a 13, ó, a tree house. Tree quer dizer o quê? Árvore. Então, uma casa de árvore, né? Não dá pra falar uma casa arvoriense, é uma casa de árvore. Pra criançada aí, né? Vai construir uma tree house. 14, an ugly house. Ugly é o quê? Feio. Até a palavra ugly, até a palavra feio em inglês é feia, né? An ugly house. Olha o nosso N aqui, 14. Olha o 14. 14, a gente tem a palavra ugly, que é a característica. Começa com U e tem som de vogal. Tem som de U mesmo, ó. N. Agora você deve ter entendido por que a gente usa N antes de som de vogal, né? Porque fica esquisito se eu falar a ugly. Fica zoado, né? Eu preciso falar an ugly, o N emenda com o U. An ugly house, uma casa feia. 15, an old house. Old quer dizer o quê? Velha. Então você fala, pô, cara, eu vi uma casa hoje. Aqui eu vi o quê? Uma casa velha. An old house. 16, an expensive house, ó. Money. Uma casa o quê? Cara, an expensive house. Palavra longa, né? Expensive, assim que a gente pronuncia. 17, an abandoned house. Abandoned, parecida com português. Abandoned, assim que a gente pronuncia, tá? É casa abandonada. Você já deve ter percebido aí pela parada aqui que a gente tá fazendo, né? Pela pronúncia que eu fiz aqui. Então, você percebe o tanto de combinações que a gente já viu aqui? Percebeu? Casa velha, casa de praia, casa de árvore, casa feia, casa bonita, casa grande. E olha que você pode fazer muito mais. Aqui a gente fez só 17, mas você pode explodir isso aqui com muito mais. Ainda vem mais explosão por aí, gente. Não é só isso não, tá? Você quer mais? Tem mais. Agora eu quero que você pense uma coisa que você pode fazer com uma casa. Obviamente a gente tá falando de verbo, né? O que você pode fazer com uma casa? Vamos lá, eu começo aqui, ó. Você pode o quê? Construir uma casa? Conta aí, gente. Você pode construir uma casa? Você pode o quê? Quebrar uma casa? Geralmente quem tem filho aqui vai entender, né? Conta aqui pra mim o que você pode fazer com uma casa. Vamos lá, gente. Vocês já estão tão participativos. Continuem. Você pode limpar uma casa. Você pode o quê? Você pode varrer uma casa. Você pode pintar uma casa, olha só. Você pode vender, pode comprar, pode sujar, né? Meus cachorros sujam direto a casa. Ah lá, Aline, varrer, pintar de novo, maravilha, pintar. Todo mundo já tá lembrando de pintar, até a galera na reforma aí, né? Vender, comprar, alugar, né, gente? Vamos lá, vamos. Reformar. Perfeito. Olha lá, demolir. Aí, ó, tá vendo? Cara, quando você bota a cabeça pra mexer mesmo, pra funcionar, é um processo ativo, direto, é você e o papel ali, o negócio começa a sair, bagunçar, pintar tá campeão, né? What I do the most, I clean it, olha só, o que eu mais faço, eu limpo a gente. Planejar uma casa, sim, projetar uma casa, alugar, decorar, viver uma casa, morar, projetar, mobiliar, gostei, isso aí não tinha pensado não, já tem gente colocando coisa em inglês organizada, adorei, gente, você pode fazer tanta coisa, desenhar uma casa, você pode destruir, você pode fazer muita coisa mesmo. Então vamos ver aqui os exemplos que eu separei. Eu não quero parar de ler o de vocês, mas eu preciso seguir, porque senão, né? Ai. Então olha o que eu coloquei aqui, vocês estão melhores que eu aqui, pra queimar a casa, abandonar a casa. Invadir uma casa, né? Você pode invadir uma casa também. Olha só o que a gente tem. To buy. Aqui, ó, olha o verbo. To buy. Lembra lá do primeiro dia que eu falei? Quando eu tenho um verbo no inglês que ele não está conjugado. Karina do céu, o que é um verbo não conjugado? Gente, é tipo comer, rezar, amar, dormir, viajar. Terminando em R no português.
Não tem nenhuma pessoa fazendo aquilo ainda. É só comer, dormir, beber. É isso, tá? Então, no inglês, quando a gente tem o verbo assim, a gente coloca um to na frente dele. A gente mantém ele sem conjugar e bota um to. Isso tá indicando pra gente que o verbo é o quê? Comer, dormir, rezar, amar. Então, to buy quer dizer comprar. Então, to buy a house é o quê? Comprar uma casa. To build a house. Construir uma casa. 3. To rent a house, né? Vou falar aqui, ó. To rent a house. Alugar uma casa. To sell a house. Vender uma casa. Eu tô no quarto, tá? Eu esqueci de falar os números, perdão. O 5. To clean a house. Limpar uma casa. Vocês falaram bastante aqui, ó. 6. O 6 é to maintain a house. Maintain a house é o quê? Manter uma casa. Parece com português, mas a pronúncia é diferente. Eu vou falar, aliás, sobre isso amanhã. Sobre palavras do português, coisas que eu vou... Tô dando spoiler demais aqui, né, cara? É que eu não aguento, minha boca é gigante, eu quero falar. Eu tô tão empolgada com a aula de amanhã, que é uma das minhas preferidas, a parte de pronúncia, de listening, que eu vou falar de palavras que parecem com português, mas a pronúncia, você fica ligado, tá, gente? Vamos lá. E não vou só falar delas, não, vou contar um pouco da história delas. Então, ó, to maintain a house é manter uma casa, né? Manter organizada, arrumada, ou manter financeiramente, depende do que você quer dizer. Olha só, cara, o tanto de combinação que a gente já viu aqui. Percebeu? É um monte de coisa. E a gente ainda tem mais. Você quer mais? Toma então. Olha só, eu posso o quê? To decorate a house. Eu tô o quê? Decorar uma casa, né? Tô falando decorar uma casa. Número 8, to share a house. Nossa, esse to meu ficou apertado, ó. To share, agora foi. To share a house. Compartilhar uma casa. Se você divide ou compartilha uma casa com alguém, com um roommate, que é colega de quarto, colega de apartamento, né? Você share a house. To share a house. O 9, to renovate a house. Renovar o quê? Na verdade, não é renovar, é reformar. Lembra renovar, né? Mas reformar é meio que renovar, né? To renovate a house é você reformar a sua casa. 10, olha o tanto que vocês falaram dele, ele apareceu. To paint a house. Pintar uma casa. 11, to demolish a house. Demolir uma casa. Você percebe a parada aqui? Olha só, e percebe que a gente nem tá, como eu falei, nem tô conjugando, não tô falando não. A gente só simplesmente tá colocando pintar, demolir, quebrar, construir, vender, alugar, compartilhar, né? Invadir. A gente tá só fazendo isso aqui com a casa. A gente pegou o que? Ações que dá pra fazer, que dão pra fazer, ou que podemos fazer com a casa, melhor dizendo. Tá bom? Falaram demolir, olha lá, ó. Demolish a house, to demolish a house. Cara, eu falo pra vocês, gente, você pode achar isso aqui simples, mas vocês vão ver números, eu trabalho com números, tá? Cara, é o simples que funciona, é o óbvio que precisa ser dito e redito e refalado, tá? Aqui, só nessa brincadeira aqui, saíram 11 adjetivos, ou 17 adjetivos, características, e 11 verbos. Agora é que a explosão acontece. Agora é a hora do show. Agora é a hora que as coisas se conectam, que elas vão fazer sentido na sua cabeça, que vai explodir, você vai falar assim, puta, tô fazendo frases em inglês, entendeu? Tô criando combinações em inglês, né? Você vai fazer a frase quando você botar uma pessoa no começo. Mas o negócio tá crescendo, agora é a hora do show. Você tá preparado para a explosão? Me diz aqui se você tá preparado ou não. Porque agora a gente vai fazer um mix disso aqui e o troço vai ficar no fermento que eu te falei, tá bom? Então, bora lá. Olha só o que a gente vai ter aqui agora. Olha a explosão. Número 1, to buy a beautiful house. Comprar uma casa linda. 2, eu peguei só o verbo to buy, tá? Esqueci de falar isso. Eu falei que ia explodir, eu explodi só com o verbo, cara. Só com o verbo. To buy. To buy é comprar, né? Então, to buy a beautiful house. Comprar uma casa linda. 2, to buy a fancy house. Comprar uma casa chique. 3, to buy a dream house. Comprar uma casa do sonho. 4, to buy a small house, ou seja, comprar uma casa pequena. 5, to buy a big house, ou seja, comprar uma casa grande. 6, to buy a huge house, comprar uma casa imensa, gigantesca. 7, to buy a haunted house, comprar uma casa assombrada. Deus me livre e guarde, não é? 8, to buy a great house, comprar uma casa maravilhosa, uma casa ótima.
9, to buy a beach house. Como diria a Xuxa, quem não quer comprar uma casa na praia? 9, to buy a beach house, não é? Perfeito, olha só, mais outra parte da explosão, só com o verbo to buy, que é comprar. To buy a tree house, comprar uma casa na árvore, né? 11, to buy a summer house, comprar uma casa de veraneio. 12, to buy a lovely house, comprar uma casa agradável, adorável, né? Adorável, lovely house. 13, to buy a comfortable house, comprar uma casa confortável. 14, to buy an ugly house, isso aqui ninguém quer, né? Comprar uma casa feia. 15, to buy an old house, comprar uma casa velha. 16, to buy an expensive house, comprar uma casa cara. 17, to buy an abandoned house, comprar uma casa abandonada. Você percebe que eu passei aqui, ó, rápido. Por que eu passei rápido? Porque vocês já tinham visto, vocês já tinham passado por isso aqui. Vocês já tinham, isso aqui já estava fresco na cabeça de vocês. A gente só veio o quê? Veio varrendo, tá? Veio varrendo essa parada. Agora você percebe que a gente usou só o verbo to buy aqui, não é? Mas como eu falei pra você, a gente usou o quê? 11 verbos, né? A gente teve aqui 17 adjetivos. Cara, a gente teve aqui, ó, 187 combinações. A gente consegue fazer 187 combinações, né? Óbvio que eu usei só um verbo aqui, mas a gente consegue fazer 187 combinações. Olha só que coisa, né? Por quê? Porque se a gente pegar só a casa, né? E a gente fizer toda essa multiplicação, se a gente juntar os dados, cruzar os dados aqui, a gente vai ter o quê? 187, sentiu o fermento. Exatamente isso, cara. É uma explosão de fato. Entendeu? Agora pensa aqui comigo. Se você faz uma palavra, você pega uma palavra por semana e faz isso aqui, o quanto que você não vai aprender, cara? Quanto que você não vai explodir o seu vocabulário? Às vezes você fica aí querendo aprender tudo de uma vez e aí você acaba não fazendo nada. A gente quer sentar para estudar 2 horas, mas não é capaz de sentar para estudar 30. A gente quer aprender 359 palavras numa semana. Eu vejo a galera e às vezes fica no Anki, eu aprendi 890 palavras essa semana, mas será que foi com essa qualidade? Duvido. Se você pega uma palavra por semana, cara, você explode o seu vocabulário, você pode aprender muito mais, entendeu? Mas muito mais mesmo. Porque uma coisa que é muito comum, que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Foca aqui, Felipe, hoje tem gol do Neymar, foca aqui na aula. Depois você vai ver o gol do Neymar, nem tô sabendo, gente, eu não vejo TV faz hora, mas ó, o que é uma coisa que é muito comum? A galera se matricula num curso e fica refém só do vocabulário que eles ensinam lá, entendeu? Só dos vocabulários de exemplo que são dados na aula, só do vocabulário do livro, que é mesa, cadeira, computador, tá, beleza, são palavras úteis, mas vai ficar só naquilo ali. Entendeu? Vai ficando coisa mais simples, vão ficar poucas palavras. Nenhum curso vai te dar, esses cursos de livro não vão te dar assim tantas coisas assim. Você vai ter que fazer isso atrás também, ativamente. Você tem um starting point, um começo, né, um início, como eu falei que eu faço lá no meu curso, trabalho as 1000 palavras mais comuns, mais usadas do inglês. E a segunda etapa do vocabulário que eu faço lá é você o quê? Trabalhar esse exercício para você aumentar e você botar a cachola para funcionar. Entendeu? Então a gente fica às vezes aí esperando, né? Que o curso dê mais vocabulário, mas às vezes a gente não sabe o que fazer. Então agora você já sabe exatamente o que você tem que fazer para chegar, para aumentar, para expandir o seu vocabulário e explodir ele todos os dias. Todos os dias, entendeu? Então assim, é importante você ter esse processo, é importante você ter esse passo a passo aqui. Tá bom? Eu espero que tenha ficado muito claro pra você. Olha só, beautiful teacher, né? Maravilha, perfeito. Olha só, galera, vocês já estão se ajudando aqui no comentário. Só lembra aí, Belita, vai ser beautiful teacher, ó. A característica vem antes da pessoa. No caso é teacher, então beautiful vem antes, tá bom? Então, perceba o tanto de coisas, o tanto de combinações que você pode fazer aqui. E se coloque pra começar mesmo ali. Se você não sabe essas palavras em inglês, se você aprendeu uma palavra, se você procura a palavra no dicionário, no Google Tradutor e vai jogando e vai fazendo essas combinações. Quanto mais você fizer, melhor.
Quanto mais vezes, quanto mais palavras você fizer, melhor. Quanto mais coisas, animais, pessoas, objetos você combinar com verbos e características. Pensa, se você pega aqui o buy, que a gente usou aqui, e pega uma meia. Ah, to buy, vou comprar uma meia. O que você pode comprar? Uma meia branca, uma meia preta, uma meia diferente, uma meia colorida. Você pode comprar uma meia cano alto, cano curto pra dar cringe na galera, que agora com meia de cano curto dá cringe, né? Você pode comprar uma meia de esporte, uma meia de academia, meia de... Cara, você pode comprar meia de frio, meia calça. Olha só, não é? Você pode comprar um monte de... Você pode fazer várias combinações. É muita... E olha que meia nem tem tanta expansão assim, mas você pode ter outras possibilidades. Comprar um carro velho, um carro novo, um carro usado, um carro esquisito, um carro de segunda mão, um carro importado, um carro nacional, né? Olha só que coisa. Um carro roubado também. Ai, meu Deus. Tem muita coisa. Olha lá, meia grossa, meia fina, e o povo já tá aqui bombando na parada, entendeu? Entende, gente? Olha só. Nunca aprendi inglês dessa forma, vou evoluir 100%, não tenha dúvida, Raquel. Não tenha dúvida, é só você fazer essa parada, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro aqui pra vocês como a água, o material, gente, o material, o PDF, não sei se vocês viram nos stories, tá incrível. Tá incrível, não sou eu que faço, tá? É minha coprodutora, já passei os créditos pra ela, é ela que faz, tá? E ficou incrível, estão ficando incríveis. Se alguém gostou do PDF, me conta aqui. Se não abriu, já tem que abrir agora, né, gente? Faz favor. Poxa, é um trabalho pra gente fazer aquilo, mas eu quero que vocês prestigiem, que vocês aprendam com aquilo, revisem. Tem que ter criatividade, exatamente isso. Exatamente isso. Uma live que dá 1 ano num curso tradicional, exatamente isso, André. Que maravilha, gente. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Tá? Alguém perguntou aqui em cima como que fica a casa cheia. Fica a full house. Full, F-U-L-L, a full house. Ficaria desse jeito aqui. A full house. Vou escrever aqui pra vocês. Olha lá. A full house. Ficaria uma casa cheia. Alguém perguntou aqui pra mim. Beleza, gente? E pesquise, tenha criatividade, vá atrás e vá fazendo, cara. Você vai fazendo isso com o caderno, revise e perceba como os pontos vão se conectando. Tá bom? Você já revisou a ordem de... Você tem o verbo ali, depois você tem a característica, depois você tem a coisa. Cara, com essa linha de frase na tua cabeça, com essa linha de palavras, com essa linha de vocabulário, não tem como, ninguém te segura. A fluência é inevitável. É só questão de tempo, tá? Fazendo a coisa certa. Esquece lista de palavras, corre duro. Aqui em Cuiabá a gente fala corre duro. Corre longe de lista de palavras, corre longe de palavras isoladas. Você percebeu que a gente deu elas em grupo aqui. A gente não deu palavra isolada, a gente deu palavras em grupo. Grupos, né? Melhor dizendo, porque a gente tem mais de 2 ali. Seu cérebro vai ter muito mais facilidade, porque se você joga lá comprar uma meia furada, uma meia branca, ele vai falar, você pode comprar uma meia preta, você pode comprar uma meia azul, entendeu? Ajuda o seu cérebro a te ajudar, tá bom? Maravilha, pessoal. Aí, ó, a casa vazia é empty house? Sim, uma casa vazia. Você pode falar an empty house, tá? Full é bobo. Quem colocou aqui, gente? Adorava esse seria. É full house. Isso, thank you for the opportunity. Maravilha, Belita. Pessoal, só lembra da série Full House. Adorava essa série mesmo, nossa. Cuiabá. A fluência é inevitável. Exatamente isso, pessoal. Então, obrigada por vocês. Olha, parabéns. Parabéns. Tá aliviada com quem, Nilma? Me conta. Parabéns por vocês estarem aqui. Obrigada. Saibam que vocês já estão na frente. Vocês já deram o start, ó. Vocês já estão aí, ó, muito à frente de muita gente que poderia estar aqui, poderia estar aprendendo esse processo, mas que sempre tá reclamando ali. Ah, eu queria aumentar meu vocabulário, eu queria aprender, me faltam palavras, né? E não faz o que precisa ser feito. E vocês já estão aqui. Então, parabéns e obrigada. Tô muito feliz que vocês estão aqui, tá? E a gente vai se ver amanhã com certeza, tá bom? Não tenho dúvidas disso. Amanhã a gente vai falar de listening, né? De ouvir, como que você vai entender o que a galera fala em inglês. Tem muita coisa boa amanhã, hein? Eu já tô ansiosa já. E como que você vai trazer isso aqui pra tua fala, tá bom? Então, a gente se vê amanhã. Ótima sexta-feira pra vocês. E, cara, amanhã é sábado à noite, também não me deixem sozinha, tá bom? A gente se vê aqui. Valeu, muito obrigada. Exatamente, ó, peraí, eu vim aqui por não ter que decorar a lista de palavras. Ótimo, se sinta aliviada, não precisa decorar, tá bom? Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Tô achando isso aqui incrível. Valeu, tchau, tchau.